Na semana passada, no último encontro, a gente falou da mediunidade de efeito físico e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a mediunidade de efeito inteligente. E como o nosso caso aqui é aula, né? É aula mesmo, passa aí uma folhinha para cada um, né? Que aí vocês me ajudam aqui. Nós estamos aqui estudando mediunidade. Aí eu achei melhor colocar na folhinha do que colocar na tela, que acaba ficando muito pesado, né? Bom, no livro dos médiuns, na questão 223, a gente tem lá, os espíritos procuram o intérprete que mais simpatize com eles e que lhes exprima com mais exatidão os pensamentos. Não havendo entre eles simpatia, o espírito do médium é um antagonista que oferece certa resistência e se torna um intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel. É o que se dá entre vós quando a opinião de um sábio é transmitida por intermédio de um estonteado ou de uma pessoa de má fé. Isso é Kardec. Esse puxão de orelha aí é dele, né? O que Kardec está nos dizendo aí? Está nos chamando a atenção para o papel do médium na comunicação mediúnica. Se eu sou o intérprete, vamos pensar no mundo comum. Eu sou um intérprete. Para que eu possa interpretar algo, eu preciso compreender. Tem que passar pela minha inteligência. Eu não consigo, sabe aquela coisa de repetir igual papagaio? Isso tem um nome, chama epitacismo, que é uma técnica, é o papagaio. O papagaio, ele não fala, ele repete som, sem que passe pela inteligência. Nós não somos papagaios. Então, para que eu interprete o que o espírito fala, eu preciso estar preparado para isso. O intérprete, ele tem que ter embasamento para falar, para entender qual é o contexto. Daí, volta a lembrar, a importância do estudo, né? A importância do médium estudar, a importância do médium não ser um incansável estudioso. Kardec trouxe isso, gente. Kardec foi o maior exemplo para nós. Ele era pesquisador, ele pesquisava, ele observava. Vamos observar. Vamos estudar. Eu vou para a reunião pública, mas vai falar daquele assunto, eu já assisti essa reunião 59.000 vezes. Assista 59.001 vezes. Porque uma palavra que for dita ali pode transformar muito a nossa percepção, né? Então, às vezes, a gente vai para a reunião e escuta a mesma coisa. Não tem importância. Faz parte da nosso preparo, sabe, carne a gente não tem que bater para maciar? Massa não tem que bater para crescer? Às vezes a gente precisa desses movimentos aí para nos ajudar. Então, olha só o perigo. Se o espírito não me é simpático, eu viro um antipático. Eu passo a ser um antagonista. Se eu não me preparo para receber a comunicação, eu posso ser alguém que vai desviar o conteúdo da comunicação. Vocês já pararam para pensar nisso? Já brincaram de telefone sem fio, né? Pois é, o que é o telefone sem fio, né? Por que se faz o telefone sem fio, quando chega na outra ponta, a mensagem está toda distorcida? Porque em algum momento a mensagem não foi compreendida. E aí ela desviou. Então a gente precisa ser fiel. Fidelidade à doutrina é isso. É fiel. Então eu preciso me preparar. Se eu quero receber, nenhum problema. Eu falei, gente, sobre receber espíritos de escola, né? Eu quero ser o médium do Dr. Bezerra. Eu tenho que ter o livro do Dr. Bezerra. O homem era médico. Trabalhou ali naquele movimento todo mundo sabe, lutando contra a escravidão, naquele momento de dificuldade, foi político, foi não sei o quê. Como que eu vou ser? Isso encarnado, fora o tempo que já está no plano espiritual.
que eu vou ser um bom intérprete desse espírito se eu não me preocupo em conhecer o contexto que ele se envolveu, se eu não consigo entender, né? A gente sabe que a mediunidade mecânica, ela é raríssima. Ela é raríssima. Na maioria das vezes nós somos o quê? Intérpretes. Conscientes ou semiconscientes, mas nós somos intérpretes, então eu preciso entender. Ah, eu quero só receber mensagem de Emmanuel. Mas eu estou me preparando? Eu estudo, eu leio. Porque às vezes eu preciso ler a história de Roma também. Eu preciso ler a história da humanidade para entender. Porque ele era um romano, ele passou por um centurião romano, um senador romano, né? Que teve ali uma história. Eu conheço, eu entendo sobre essa situação. O que acontecia nos circos, entende? Então, assim, Kardec chama a nossa atenção. Não é para a gente ficar inchado e achar que a gente é melhor do que ninguém. Não é isso. Mas é para a gente também entender, olha, eu quero ser o intérprete de Joana de Anjos. Joana de Anjos estudou com Jung. Como que eu vou entender o que Joana de Anjos está me falando se eu não tenho uma fundamentação dentro dessa área psicológica? Ela tem uma série psicológica. Exato, ainda tem isso, né? Que é a forma. Como que eu vou receber? Eu quero receber Joana de Anjos. Não é assim. Então a gente tem que. Kardec chama a nossa atenção para isso, para a gente não ser, né, esse estonteado e nem má fé. E nem exercer um intérprete de má fé. Para a gente se preparar, para a gente estar aí prontos para isso, né? Lembrando que os fenômenos espíritas, eles são de duas ordens, os mediúnicos e os anímicos. Os mediúnicos, os físicos, que nós vimos na semana anterior, e hoje os mediúnicos intelectuais, né? Ou de efeitos inteligentes. E os anímicos, os objetivos e os subjetivos. Aquele que está ali objetivamente, que a pessoa até tem consciência do que é subjetivo. E aqui que é o nosso caminho, né? Os transes, né, patológicos, hipnóticos, farmacógenos, anímico, noctípico, achei bonito esse nome. Se eu tivesse um filho, eu ia colocar o nome dele. Noctípico. Até coloquei do lado, no sono, para a gente não errar. É o transe no sono, achei lindo. E o mediúnico. São as formas aí, né, de a gente ter aí os transes, né? E a ideia, o espírito, perispírito, corpo físico, médium, espírito, perispírito, comunicante. É assim que funciona o processo, né? Aqui o espírito que comunica, aqui o médium e a interseção aí do pensamento. Aqui é só para a gente ter uma localização, a glândula pineal. Bom, e vamos... Se você puder voltar do nome difícil, se você pudesse falar um pouquinho... A gente vai falar deles, tá? Porque eu não entendi nada. Não, a gente vai falar, é por isso. Eu passei o nome difícil só para a gente... Kardec classifica a mediunidade, e alguns aí. Então, a gente tem vários tipos, intuitivos, audientes, falantes, psicofônicos, escreventes, videntes, sonambúlicos. A gente tem os inspirados, os de pressentimento, proféticos, estáticos, pintores, músicos. E aqui, quando eu até trouxe aqui o meu livrinho aqui, porque aqui ainda se vai achar mais uma outra quantidade enorme de classificação. Assim como a gente tem classificação de sujeitos, a gente tem classificação de sujeitos encarnados, a gente tem classificação de sujeitos desencarnados, né? Então, a gente vai ter todos os modelos aí para todos os tipos. E aí, eu coloquei aí na nossa folhinha aí, né? O médium intuitivo, tá lá no livro dos médiuns. Ele tem consciência do que escreve, embora não exprima seu próprio pensamento. O médium intuitivo age como o faria um intérprete.
Este, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, apropriar-se dele, de certo modo, para traduzi-lo fielmente, e, no entanto, esse pensamento não é seu, apenas lhe atravessa o cérebro. Então, a intuição é isso. Eu recebo aquela informação e eu preciso compreender aquela informação para que eu possa transmitir. Então, acontece muito do médium usar as suas próprias palavras. Mas o sentido, ele precisa compreender. É o que a gente abriu lá com a fala de Kardec. Se eu não compreendo, o que eu faço? Eu vou transformar a mensagem. Eu não sei o que significa. E aí a gente tem que estudar. A gente tem que estudar. A doutrina espírita põe a gente para estudar, né? A gente aprende umas palavras bonitas, né? Vocês viram lá, né? Mas tem que estudar. Você consegue ler Divaldo Franco se você não tiver com o dicionário e a gramática do lado? Dificilmente. Dificilmente. Por quê? Porque tem uma linguagem mais rebuscada. Ah, mas Divaldo eu não consigo. Tem outros? Tem outros. Doutrina espírita é para elite? Não, não é para elite, mas a doutrina espírita, ela chama-nos à compreensão. Quando eu sou capaz de ler mais, de compreender mais, o meu campo mental se abre melhor. Eu não posso só querer entender o que tem daqui até aquela porta. Se eu entendo todo o contexto, se eu sou capaz de enxergar tudo, a minha percepção para chegar até a porta é muito melhor. Então, quando a gente estuda espiritismo, a gente também tem que estudar filosofia, a gente tem que estudar política, a gente tem que estudar sociologia, pintura, arte, tudo, porque nós somos encarnados, é o mundo. Relações familiares, relações de trabalho, tudo isso nos ajuda. Boas leituras. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Leitura é hábito, né, gente? É hábito. Às vezes a gente fica, mas eu pego um livro para ler e durmo. Ai, que bom, sonífero, né? Como é que você está lendo? Às vezes você pega para ler o livro, mas deita, encosta, mas aí é para dormir, ué, não é para ler. É para dormir. Vou dar uma dica, tá dormindo? Então faz o seguinte, pega 2 milhos, coloca no chão, ajoelha e pega o livro para ler. Você não vai dormir. Provavelmente também não vai ler, porque vai doer, né? Mas, brincadeiras à parte, né, gente? A gente precisa criar hábito, postura para ler. Sentar para ler tem que ter postura. Esse negócio de deitar para ler, ficar coisa, tá lendo, tá com a televisão ligada, tá com o som ligado, não tem jeito, a nossa capacidade de compreensão vai ficar comprometida. Né? Então, assim, tudo é hábito. E aí a nossa condição de interpretar e de ser um bom intuitivo é muito melhor, né? Aqueles com quem os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é conduzida voluntariamente, diferem dos médiuns inspirados, em que esses últimos não precisam escrever, ao passo que o médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente sobre um assunto determinado e provocado. Às vezes o médium intuitivo ele termina de escrever, ele nem sabe direito o que ele escreveu, ele tem algumas memórias de algumas coisas, mas a mensagem no todo ele não tem. Mas na hora que ele está recebendo, né, ele não tem essa percepção. E os audientes são os que ouvem os espíritos. É o grito. E algumas vezes como se escutasse uma voz interna que lhes ressoasse no foro íntimo. Doutras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes também podem conversar com os espíritos. Quando se habituam a comunicar-se com certos espíritos, eles o reconhecem imediatamente pelo som da voz. Como é que eu vou saber? Você sabe. Se o pensamento não faz parte da sua história, você pode saber que é o espírito que está trazendo essa informação. A gente tem que, mas isso eu só consigo fazer isso com estudo, com treinamento, com anos talvez de dedicação. Pode ser que às vezes você escuta alguma coisa que não é seu, não é um pensamento seu, que pode te dar ali algumas instruções positivas ou negativas. E aí o nosso filtro moral é que vai nos ajudar a entender o que realmente onde realmente a gente está pisando, né? Os psicofônicos, tá?
Então, aí também, na obra da Desobsessão, está lá num livro chamado Desobsessão, faz parte da série de André Luiz, né? Segue lá depois do nosso lar, Mensageiros, Missionários da Luz, e vai indo. Você tem um deles, é a Desobsessão. No livro, na obra Desobsessão, os médiuns psicofônicos são aqueles chamados a emprestar recursos fisiológicos aos sofredores desencarnados para que estes sejam socorridos. Que é o que vocês escutam lá na reunião de Desobsessão. É o psicofônico. Não precisa, né? Às vezes o médium está ali naquele envolvimento perispiritual, ele sente mais, ele modifica a voz, porque ele está envolvido naquele movimento ali. A expressão, tem uma que ele até tem uma coisa que ele até se transforma, né? Exatamente. Mas assim, não necessariamente, né? Pode ser o caso da pessoa ser um psicofônico sem precisar desse envolvimento. Isso vai depender da sensibilidade do médium. E nessa hora o médium tem que tomar cuidado, né? Porque se ele é ultra sensível e vem um espírito, e só para a gente entender, o espírito não entra no meu corpo, não, tá, gente? Um corpo não ocupa 2 espaços, não. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, não. Isso é lei. Lei. O espírito, ele vem na minha psicosfera. O meu perispírito é que entra em conexão com ele. Então, se eu sou ultra, mega sensível, eu preciso tomar cuidado, porque eu preciso, depois dessa comunicação, desconectar. Mas eles parecem, né, eles têm uma força, né? Eles conseguem passar desse perispírito e vir até o nosso ser humano. Olha a força que eles têm. Às vezes eles nem saem, né? Às vezes eles nem saem, eles estão por aqui mesmo, né? Às vezes mas, quando você falou aí, eu percebi a força que eles têm. Mas desencarnados a gente sabe que a gente tem muito mais percepção, né? Então, velocidade. Exato. Olha lá, tá errado aí, faltou um S, sobrou um S aí. Tira o S do. Na hora de digitar, a gente digita com pressa, dá problema. O médium psicofônico deve preparar-se dignamente para a função que exerce, reconhecendo que não se acha dentro dela a maneira de fantoche. Isso é importantíssimo, a gente vai comentar. Manobrado integralmente ao sabor das inteligências desencarnadas, mas sim na posição de intérprete e enfermeiro, capaz de auxiliar até certo ponto na contenção e na reeducação dos espíritos rebeldes que recalcitram no mal. Médium não é fantoche, porque se você virar fantoche de espírito, você vai se machucar durante a reunião. E a coordenação não pode permitir isso. Ela vai ter que te afastar. Você está ali numa condição, como está dizendo aqui André Luiz, de enfermeiro. Você não pode deixar que o seu paciente te machuque. Então tem que ter esse controle, tem que ter esse cuidado. Isso vale muito para os ultrassensíveis. Às vezes a gente vê médium que começa a bater nos lugares, fazer movimentos, você tem que controlar. Temos que controlar. Você deixa lá os seus pacientes fazerem o que querem? Não pode. Você não pode. O enfermeiro tem que ter as rédeas da situação. Nós estamos ali como trabalhadores que estão a serviço. Nós estamos a serviço. Então, a gente não pode entrar no mesmo circuito doentio daquele que está sendo cuidado. Né? Isso é um ponto importante aqui. Está lá no livro da Desobsessão, que é um livro... Toda a série André Luiz é uma série para ser estudada. Capítulo a capítulo, parágrafo a parágrafo. É para ser estudada. Olha lá, psicofonia. Ela pode ser consciente. Então, aqui, o espírito fala ao médium e ele conscientemente, ele traduz. Ela pode ser semiconsciente, ao mesmo tempo que, tá vendo, olha, os plexos frontais estão se comunicando e o laríngeo também, tá? Ou pode ser apenas inconsciente, que é uma mediunidade mais rara, diretamente da mente do espírito ao aparelho fonador do médium.
E aí é nesses casos inconscientes, que são muito raros, é que muitas vezes você vai perceber uma mudança no tom de voz. É mais raro. Aí você vai perceber que a pessoa adota ali um tom de voz diferente, parecido às vezes com o espírito que está se comunicando, tá? Cida, aí no caso da inconsciente, o animismo também é possível? O animismo é possível em todos os momentos, né? Em todos os momentos. Porque você tem o animismo que a pessoa está inconsciente. Ela não sabe que ela acha que ela está conversando com um outro espírito, na verdade ela está trazendo da sua própria alma experiências de vida anterior. Mágoas, dores de vida anterior. Que é o que André Luiz conta lá nos domínios da mediunidade, daquela experiência que eles assistem. E tem o outro caso, que é o da fraude, né, gente? Da pessoa fingindo que está mediunizada. Isso acontece? Infelizmente, a gente sabe que acontece. A gente sabe, infelizmente. Isso é humano, né? E é contra isso que a gente precisa ficar o tempo todo atentos, lutando para que esse tipo de prática não vire uma coisa assim complicada dentro da reunião. Né? Mas é claro que a espiritualidade às vezes permite. Por que a espiritualidade permite? Ela permite para ver até onde a pessoa é capaz de chegar, né? Permite. Assim como o pai permitiu que o filho pródigo pegasse toda a sua riqueza e torrasse a sua riqueza em farras, a espiritualidade permite, em nome do nosso livre-arbítrio, muitas vezes, que você siga fazendo, tomando algumas posturas, mas chega um momento em que o nosso livre-arbítrio vai bater no determinismo divino. E aí bloqueia. Aí não tenhamos dúvida. A hora que o freio divino vem, né, aí a gente se complica. Mas, como é que a gente sabe disso? Isso é muito treino, isso é muito estudo, isso é muita sensibilidade, é muita oração. Porque eu posso, às vezes, achar que eu estou tendo influência de um espírito, na verdade, é a minha própria vida que está vindo. E que precisa ser cuidada. Viram como que o Aulus fala? É um doente que precisa ser cuidado. Mas se as coisas começam a ser muito recorrentes, é preciso que as antenas estejam, e aí a coordenação é muito importante nessa hora. Os médiuns vibracionais ali, todos são muito importantes, porque é preciso que as antenas se liguem. Peraí, ele só dá passividade dessa forma, nunca diferente. Então a gente precisa entender. Nós precisamos parar, entender, pensar um pouquinho o que está acontecendo. Pode ser que ele está trazendo uma coisa que é da intimidade dele. Entendeu? Estou falando, é só exemplo. Né? Nem sei se você dá passividade. Mas assim, vocês entendem? Pode ser que seja uma coisa, uma dor que ele carrega ali, uma coisa da ânima. A alma é ânima, da alma dele. Não tem nada a ver com... E aí precisa de tratamento, talvez, no tratamento espiritual da casa, e não... e sair da mesa, às vezes, ficar lá em tratamento na reunião de desobsessão, porque a reunião de desobsessão é uma reunião de tratamento de encarnados e desencarnados. Eu só não posso ter um monte de encarnado maior em tratamento, senão vira espetáculo. Se eu tenho aqui 10 pessoas na mesa e tem 30 em tratamentos, eu vou ter problema. Porque a gente é energia. Cada um de nós aqui traz as energias, traz os companheiros espirituais, e se eu coloco numa reunião que eu tenho que harmonizar uma força desarmonizadora muito grande, dificilmente a turma segura. Por isso existe essas coisas que às vezes assim impactam, a gente fica assim, mas que chatice, tem tanta regrinha, Se a gente não precisasse das regras, elas não precisariam existir. Se a gente soubesse a regrinha básica lá de Moisés, amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos, nós não precisaríamos nem de um código penal, nem de constituição, nem de código civil, nem de nada. Porque nem já devia estar todo desempregado, né? A gente não ia precisar de nada. Mas a gente precisa, porque existem comportamentos que precisam. Então, as coisas precisam ter regras. Para a gente estar aqui, a gente precisa. A gente tem um tempo de comer, tem um tempo de conversar, tem um tempo de fazer coisas.
precisamos de algumas regras. Senão a gente fazer, já pensou, cada um faz o que quer. Né? A reunião mediúnica é a mesma coisa. Não é engessado, porque a gente também tem que entender que existe um momento em que há ali a espontaneidade, a exteriorização ali, mas é preciso que haja, o ambiente é controlado. Senão você ia ter médium subindo na mesa, batendo, acontecendo. Vocês já viram quando vem o obsessor com raiva do coordenador? Com raiva do médico? Costuma xingar o médico todo, xingar o... porque o coordenador é... Não, porque talvez em outra vida foi o coordenador ali daquela reunião que, sabe, que tirou, que prejudicou esse espírito. Mas agora ele está em outra posição, até o espírito entender isso. É preciso ter regras. Olha, agora acabou. Vou te deixar você falar até aqui, mas agora, meu irmão, nós vamos fazer uma oração, você vai sair, você vai ser conduzido, vai tomar uma aguinha fluidificada e vai ser conduzido. Porque nós não podemos mais permitir. Entende? Tem hora que você tem que parar. Isso chama educação. Educação não é deixar fazer o que quer. Educação, às vezes, você tem que falar não. Parou, já deu, agora chega de ó. Porque senão vira uma casa de ninguém, né? Então, a prática mediúnica. E aí a gente tem os psicógrafos, que são os médiuns escreventes ou psicógrafos que recebem comunicação dos espíritos por meio de escrita. Eles atuam como instrumentos através dos quais os espíritos se expressam, utilizando sua mão para escrever mensagens que não provêm do próprio pensamento do médium, mas sim da influência espiritual. Essa talvez seja a mediunidade mais comum, né? E de novo, ela tem essas possibilidades, né? De ser intuitiva, semimecânica ou mecânica, tá? E aqui, intérprete novamente, ele tem que saber interpretar o que está se recebendo. E a gente tem os médiuns videntes, isso aqui é aquela passagem de Fátima, né? Vocês estão vendo Nossa Senhora aqui? Opa, volta lá. Os videntes, olha aí, livro dos médiuns. Médiuns videntes, os que em estado normal ou próximo ao estado sonambúlico têm a faculdade de ver espíritos. Características dos videntes: percepção visual do mundo espiritual. Consegue ver espíritos como se estivessem presentes fisicamente, embora em outra vibração. Essa visão pode ser clara, nítida ou apenas intuitiva e vaga. Vocês sabiam que tem gente que às vezes é vidente só para poder vir para a casa espírita, às vezes, começa a ver espírito, e aí vem correndo para a casa espírita, que é a hora que a gente recebe gente assim, né? Ai, tô vendo uns negócios lá em casa, tô vendo uns espíritos, aí vem para a casa espírita, começa a frequentar, começa a trabalhar, bloqueia. Parou. Porque, agora, né? Nesse de Fátima aí, porque foi aquele de maio, estava falando muito, aí eu fiquei pensando. Eles três viram, mas depois parece que juntou uma multidão. Será que essa multidão toda viu? Não. Aí eu não sei, provavelmente não, né? Se eles não são... Só quando materializa o espírito é que todos veem. Independente se são médiuns, né? Na verdade, só uma que viu, a outra ouviu, e o outro não viu nada. Viu nada. Então é só uma que era vidente. Só uma que era vidente. Quando falou nisso, eu fiquei pensando, né? A multidão acho que estava mais na curiosidade. Olha a outra característica ali, espontaneidade ou vontade. Alguns videntes veem espíritos espontaneamente, outros precisam estar em estado alterado ou de concentração. Nem sempre contínuo. A vidência não é constante, pode ocorrer em momentos específicos ou em determinados ambientes espiritualmente favoráveis. Sensibilidade especial. Kardec ressalta que é uma faculdade rara e depende da sensibilidade espiritual do médium. Só fechando aqui, aí a gente te dá a palavra. Aí existem distinções. Nem toda visão de espíritos é autêntica. Kardec alerta sobre ilusões, alucinações e influência da imaginação, especialmente em pessoas impressionáveis. O verdadeiro médium vidente precisa manter o equilíbrio, bom senso, humildade, sem se deixar levar pelo orgulho ou desejo de se destacar. A função da vidência, a vidência pode ter fins instrutivos, consoladores ou de advertência, sendo útil quando acompanhada de discernimento. Ajuda a confirmar a presença do espírito, identificar as intenções e orientar trabalhos mediúnicos. Pode falar.
eu dava aula no segundo ano, e aí eu precisava de umas folhas. E faltou a menina lá, que rodava, não fiz. Aí eu botei na minha sala 28 alunos. E aí chamei a menina e falei para ela assim, tira 28 cópias. Ela falou, mas não são 28, são 24. Eu voltei para a sala, cortei 28. Falei com ela, tem certeza que são 28. Mas engraçado, eu não percebi que eu tinha mais 4 uniformizados que estavam lá. e que estavam lá. Isso acontece. Isso acontece, né? Acontece. Acredito. É mais comum do que a gente imagina, tá, gente? Às vezes você para na rua, tá cumprimentando, vendo gente que não tá ali. Mas depois, depois eu acordei, eu falei, gente, mas como que eu não vi? Eu tinha 4 que não eram encarnados. Você tinha que levar até anual. Hã? Pode ser pontual. É como eu te disse, às vezes ela vem só mesmo para dar uma advertência. A Kardec fala como advertência, pode ser para poder instruir em alguma coisa. Ela não tem. Ou pode ser como era o Chico, por exemplo, que batia altos papos com a mãe dele e com outros espíritos, né? O que me chama a atenção aqui, que ela pode ser para confirmação, né? Sim. Às vezes tem um médico que só tem evidência na reunião, mas o papel dele é justamente confirmar. A gente faz a caixa com psicógrafo, exato. E é muito comum, sabe o que acontece às vezes na reunião? O médio vidente está ali, o psicofônico está ali, o vibracional, e na hora que você faz a avaliação no final da reunião, as percepções, elas comungam, elas interagem. Olha, onde é que você entrou, o mesmo lugar que eu estava, só que eu percebi isso, o outro percebeu aquilo, alguns pontos são de conexão. As reuniões, quando elas estão harmonizadas, você consegue ver, ela é um todo. A gente quando é um todo harmônico. Se está pegando pontas, é porque não está harmonizado. Se um enxerga uma coisa, outro está enxergando outra. Não, ela tem ali toda uma ordenação ali que um percebe de uma forma, mas no final é um todo unificado. Isso é muito interessante, é muito bom isso aí, porque a gente vê que o grupo está sintonizado. E não precisa, às vezes, da coordenação perceber que um irmão está ali precisando de um passe, está precisando de uma oração. Às vezes você está ali do lado, você está percebendo, você já entra em conexão com ele para poder auxiliar. Porque a gente também tem que... esse processo é um processo coletivo, por isso que é uma reunião coletiva. Senão a gente fazia em casa sozinho, vou lá agora, vou evocar espírito sozinho. Por que a gente faz em reunião? Kardec adverte sobre isso. Exatamente para que um possa auxiliar o outro. Para que um possa entender, para que as percepções sejam mais próximas daquilo que realmente é o objetivo da reunião. Né? Olha lá, os sonambúlicos. Médium sonambúlico é aquele cuja faculdade mediúnica se manifesta em estado de sonambulismo, ou seja, um estado alterado de consciência onde o espírito do próprio médium atua com maior liberdade, podendo entrar em contato com o mundo espiritual. O sonambulismo pode ser considerado uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, são 2 ordens de fenômeno que frequentemente se encontram reunidos. O médium sonambúlico é uma pessoa que, em estado de sonambulismo natural ou provocado magneticamente, pode realizar percepções e ações que ultrapassam os limites dos sentidos físicos, como enxergar à distância, diagnosticar doenças ou comunicar-se com espíritos. E aí tem algumas características do médium sonambúlico. Estado alterado de consciência, ele entra no estado sonambúlico consciente ou semiconsciente, diferente da vigília normal. A consciência comum se apaga parcialmente e a do espírito se manifesta com mais liberdade. A atuação do próprio médium, do próprio espírito do médium. Muitas vezes não é o espírito comunicante externo que se manifesta, mas o próprio espírito do médium que acessa informação espiritual. Esse é o caso do animismo, tá? Possibilidade de comunicação espiritual. Em certos casos, o sonâmbulo pode entrar em contato com espíritos e transmitir suas mensagens ou relatar visões do plano espiritual. A diferença entre médium sonambúlico e médium comum.
O médium comum serve como intermediário entre os espíritos e os encarnados. O sonambúlico muitas vezes atua por sua própria alma, não apenas como intermediário, mas como agente direto de percepções. Ele só pode falar só quando ele está dormindo? Ele tem que estar em estado alterado de consciência, né? Ele pode estar semiconsciente. Mas o estado tem que estar, não pode estar em vigília. Até hoje é que quando você é sonâmbulo. Mas nem todo sonâmbulo é médium, tá? Olha o que Kardec fala. Kardec alerta que, embora o sonambulismo seja uma forma de mediunidade, nem todo sonâmbulo é médium, pois nem todos têm a capacidade de servir de intermediário para outros espíritos. Alguns apenas manifestam fenômenos de sua própria alma, tá? Então, aqui é só para a gente ter algumas situações desses médios. São muitas outras mediunidades, a gente poderia estar pensando em muitas outras. E aqui a gente encerrou. Não encerrou não, por que saiu? Aí, tá vendo? Eles já estão querendo encerrar com a gente. Deixa eu ver. Não, acabou. Deixa eu ver se acabou. Não, acabou. Acabou. Tá? Tem que ter estado alterado de consciência, né? Ou semiconsciente ou então totalmente inconsciente. Tem outras situações? Tem outras situações. A mediunidade é pessoal, é particular. A gente precisa estar juntos. Tem coisas que às vezes a gente ainda não compreende. Tem muita coisa no plano espiritual que a gente ainda não dá conta. Só dar uma maneira de explicar a evidência das pessoas que tem a capacidade de ver praticamente o tempo todo. É rápido, muito rápido. E quando isso acontece esporadicamente, já não é evidência, são aparições. É aquele momento que a pessoa tem a evidência, é uma aparição, é esporádica. E a evidência é constantemente, é um método muito grande para conseguir conviver com essa evidência. É bem difícil, né? É bem difícil. É o que Kardec fala, pode acontecer esse ver, vidência de ver, de ter acesso ao plano espiritual. É isso que a palavra significa. Então, você vai ter aquele que vai ter constante, como a gente tem os exemplos aí. A minha mãe, ela é vidente, católica, apostólica, românica e vidente. Conversava com o espírito igualzinho. Ela contava que os parentes desencarnavam, batia na porta dela e avisava que estava indo embora. E assim mesmo é católica, apostólica, romana. Ela está com 98 anos e minha irmã morre de rir. Minha irmã fala assim, mãe, ela está me contando esses dias, que minha mãe agora fica o dia inteiro conversando com o povo que já morreu. O tempo todo ela está conversando com a turma, sabe? Vem um monte de gente, um monte de gente. E ela realmente, assim, a vida toda teve essa mediunidade muito aflorada. Mas é isso, né? Mediunidade nunca foi de centro espírita, mas sempre teve muito amparo espiritual, porque sempre foi muito caridosa, sempre foi muito cuidadosa, para mostrar que não é dentro da casa espírita, não. Dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica, dentro dos terreiros, não importa qual lugar que a gente esteja. A mediunidade, ela está aí para todos nós. A gente tem o Jesus como meta e como marco, porque é ele o nosso onde a gente tem que mirar, né? A vantagem do espiritismo é que ele nos dá a explicação. Dá explicação, exatamente. Aí você já falou, como que eu vou aprender isso? Estudando, lendo. Isso mesmo. Não vem da natureza assim, não. Não vem mesmo, né, gente? Agora, pessoal, então, nós conseguimos chegar nos 3. Na próxima encontro, a gente vai falar de passe, tá? Aí eu vou aproveitar que eu vou dar uma aprofundada um pouquinho maior, porque eu vou trabalhar um pouquinho perispírito, que é até uma sugestão boa aqui. Eu até dei essa aula essa semana lá no Sheila. Mas a gente vai trabalhar um pouquinho o perispírito e vai trabalhar o passe, eclosão da mediunidade e trânsito mediúnico, que dá pra gente fazer esse encontro. Gratidão por vocês estarem aqui. Espero que vocês retornem daqui a 2 semanas, né? Deus quiser, para a gente continuar. A gente está seguindo ali a ordem do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, mas pode ser que às vezes algum tema, né, demande um pouquinho mais de atenção e a gente não está com pressa, porque nós temos muitas encarnações para estudar.
Né? Se a gente não conseguir terminar nessa, a gente vai para a próxima. E quem desencarnar durante o curso, venha desencarnado estudar, tá bom?